O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 74 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Estamos lendo a primeira parte, que fala sobre a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo 2, Creio em Jesus Cristo. Hoje leremos os números 559 a 570. A entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Como Jerusalém vai acolher seu Messias? Embora sempre se tivesse subtraído às tentativas populares de fazê-lo rei, Jesus escolhe o momento e prepara os detalhes de sua entrada messiânica na cidade de Davi, seu pai. Lucas, capítulo 1, versículo 32. É aclamado como filho de Davi, aquele que traz a salvação. Hosana quer dizer salva-nos, dá a salvação. Ora, o Rei da Glória entra em sua cidade montado num jumento, conforme Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Não conquista a filha de Sião, figura de sua igreja, nem pela astúcia nem pela violência, mas pela humildade que dá testemunho da verdade. Por isso os súditos de seu reino, nesse dia, são as crianças, e os pobres de Deus, que o clamam como os anjos o anunciaram aos pastores. A aclamação deles, bendito que vem em nome do Senhor, conforme o Salmo 118, versículo 26, é retomada pela Igreja nos Sanctus, da liturgia eucarística, para abrir o memorial da Páscoa do Senhor. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino, que o Rei Messias vai realizar pela Páscoa de sua morte e de sua ressurreição. É com sua celebração, no Domingo de Ramos, que a liturgia da Igreja abre a grande Semana Santa. Resumindo, toda a vida de Cristo foi um contínuo ensinamento. Seus silêncios, seus milagres, seus gestos, sua oração, seu amor ao homem, sua predileção pelos pequenos e pelos pobres, a aceitação do sacrifício total na cruz pela redenção no mundo, sua ressurreição constitui a atuação de sua palavra e o cumprimento da revelação. Os discípulos de Cristo devem se conformar com ele até ele se formar neles. Por isso somos inseridos nos mistérios de sua vida, com ele configurados, com ele mortos e com ele ressuscitados, até que com ele reinemos. Seja pastor, seja mago, não se pode atingir a Deus na terra senão ajoelhando diante da manjedoura de Belém e o adorando, escondido na fraqueza de uma criança. Por sua submissão a Maria e José, assim como por seu humilde trabalho durante muitos anos em Nazaré, Jesus nos dá o exemplo da santidade na vida cotidiana da família e do trabalho. Desde o início de sua vida pública, em seu batismo, Jesus é o servo, inteiramente consagrado à obra redentora, que se realizará pelo batismo de sua paixão. A tentação no deserto mostra Jesus, Messias humilde que triunfa sobre Satanás, por sua total adesão ao desígnio de salvação querido pelo Pai. O reino dos céus foi inaugurado na terra por Cristo,
manifesta-se lucidamente aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo. A Igreja é a semente e o começo deste reino. Suas chaves são confiadas a Pedro. A transfiguração de Cristo tem por finalidade fortificar a fé dos apóstolos em vista da paixão. A subida à alta montanha prepara para a subida ao Calvário. Cristo, cabeça da Igreja, manifesta o que seu corpo contém e irradia nos sacramentos, a esperança da glória, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 27. Jesus subiu voluntariamente a Jerusalém, embora soubesse que lá morreria de morte violenta por causa da contradição por parte dos pecadores. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o Rei Messias, acolhido em sua cidade pelas crianças e pelos humildes de coração, vai realizar por meio da Páscoa de sua morte e ressurreição. Como texto adicional para o dia de hoje, ouviremos a homilia do Papa Francisco na celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, no dia 24 de março de 2013. Jesus entra em Jerusalém. A multidão dos discípulos acompanha-o em festa. Os mantos são estendidos diante dele. Fala-se dos prodígios que realizou. Ergue-se um grito de louvor. Bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Lucas 19:38. Multidão, festa, louvor, bênção, paz. Respira-se um clima de alegria. Jesus despertou tantas esperanças no coração, especialmente das pessoas humildes, simples, pobres, abandonadas, pessoas que não contam aos olhos do mundo. Soube compreender as misérias humanas, mostrou o rosto misericordioso de Deus e inclinou-se para curar o corpo e a alma. Assim é Jesus. Assim é o seu coração, que nos vê a todos, que vê as nossas enfermidades, os nossos pecados. É o grande amor de Jesus. E entra em Jerusalém, assim com este amor que nos vê a todos. É um espetáculo lindo, cheio de luz. A luz do amor de Jesus, do amor do seu coração, de alegria, de festa. No início da missa, também nós o reproduzimos. Agitávamos os nossos ramos de palmeira. Também nós acolhemos Jesus. Também nós manifestamos a alegria de o acompanhar, de o sentir perto de nós, presente em nós e no nosso meio, como um amigo, um irmão, mas também como Rei, isto é, como farol luminoso da nossa vida. Jesus é Deus, mas desceu a caminhar conosco, nosso amigo, nosso irmão. E aqui nos ilumina ao longo do caminho. E assim hoje o acolhemos. E aqui temos a primeira palavra que vos queria dizer: alegria. Nunca sejais homens e mulheres tristes. Um cristão não o pode ser jamais. Nunca vos deixeis invadir pelo desânimo. A nossa alegria não nasce do fato de possuirmos muitas coisas, mas de termos encontrado uma pessoa, Jesus, que está no meio de nós. Nasce do fato de sabermos que com Ele nunca estamos sozinhos, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando o caminho da vida é confrontado com os problemas e obstáculos que parecem insuperáveis, e há tantos. E nesses momentos vem o inimigo, vem o diabo, muitas vezes disfarçado de anjo, e insidiosamente nos diz a sua palavra: não o escuteis, sigamos Jesus. Nós acompanhamos, seguimos Jesus, mas sobretudo sabemos que Ele nos acompanha e nos carrega aos seus ombros. Aqui está a nossa alegria, a esperança que devemos levar a este nosso mundo. E por favor, não deixeis que vos roubem a esperança. Não deixeis roubar a esperança.
aquela que nos dá Jesus. Segunda palavra, para que entra Jesus em Jerusalém? Ou talvez melhor, como entra Jesus em Jerusalém? A multidão aclama-o como rei, e ele não se opõe, não a manda calar, conforme Lucas 19, versículos 39 a 40. Mas que tipo de rei seria Jesus? Vejamo-lo. Monta um jumentinho. Não tem uma corte como séquito, nem está rodeado de um exército como símbolo de força. Quem o acolhe são pessoas humildes, simples, que possuem um sentido para ver em Jesus algo a mais. Tem o sentido da fé que diz: este é o Salvador. Jesus não entra na Cidade Santa para receber as honras reservadas aos reis terrenos, a quem tem poder, a quem domina. Entra para ser flagelado, insultado e ultrajado. Como preanuncia Isaías na primeira leitura, conforme Isaías capítulo 50, versículo 6. Entra para receber uma coroa de espinhos, uma cana, um manto de púrpura. A sua realeza será objeto de ludíbrio. Entra para subir ao Calvário carregando o madeiro. E aqui temos a segunda palavra, cruz. Jesus entra em Jerusalém para morrer na cruz, e é precisamente aqui que refugia o seu ser rei segundo Deus. O seu trono real é o madeiro da cruz. Vem-me à mente aquilo que Bento XVI dizia aos cardeais: vós sois príncipes, mas de um rei crucificado. Tal é o trono de Jesus. Jesus toma-o sobre si. Por que a cruz? Porque Jesus toma sobre si o mal, a sujeira, o pecado do mundo, incluído o nosso pecado, o pecado de todos nós, e lava-o. Lava-o com o seu sangue, com a misericórdia, com o amor de Deus. Olhemos ao nosso redor. Tantas feridas infligidas pelo mal à humanidade, guerras, violências, conflitos econômicos que atingem quem é menos fraco, sede de dinheiro, que depois ninguém pode levar consigo, terá de o deixar. A minha avó dizia-nos, éramos nós meninos: a mortalha não tem bolsos. Amor ao dinheiro, poder, corrupção, divisões, crime contra a vida humana e contra a criação. E também, como bem o sabe e conhece cada um de nós, os nossos pecados pessoais, as faltas de amor e respeito para com Deus, com o próximo e com a criação inteira. E na cruz, Jesus sente todo o peso do mal e com a força do amor de Deus vence-o, derrota-o na sua ressurreição. Este é o bem que Jesus realiza por todos nós sobre o trono da cruz, abraçada com amor. A cruz de Cristo nunca leva à tristeza, mas à alegria. A alegria de sermos salvos e de realizarmos um bocadinho daquilo que Ele fez no dia da sua morte. Hoje, nesta praça, há tantos jovens. Desde há 28 anos que o Domingo de Ramos é a jornada da juventude. E aqui aparece a terceira palavra, jovens. Queridos jovens, vivos quando entraves em procissão, imagino-vos fazendo festa ao redor de Jesus, agitando os ramos de oliveira. Imagino-vos gritando o seu nome e expressando a vossa alegria por estardes com Ele. Vós tendes uma parte importante na festa da fé. Vós trazei-nos a alegria da fé e dizei-nos que devemos viver a fé com um coração jovem sempre. Um coração jovem, mesmo aos 70, 80 anos, coração jovem. Com Cristo, o coração nunca envelhece. Entretanto, todos sabemos, e bem o sabeis vós, que o Rei que seguimos e nos acompanha é muito especial. É um Rei que ama até a cruz e nos ensina a servir, a amar.
E vós não tendes vergonha da sua cruz, antes abraçai-a, porque compreendestes que é no dom de si, no sair de si mesmo, que se alcança a verdadeira alegria, e quem com o amor de Deus, ele venceu o mal. Vós levais a cruz peregrina por todos os continentes, pelas estradas do mundo. Levai-a, correspondendo ao convite de Jesus. Ide e fazei discípulos entre as nações, conforme Mateus 28:19, que é o tema da jornada da juventude deste ano. Levai-a, para dizer a todos que, na cruz, Jesus abateu o muro da inimizade, que separa os homens e os povos, e trouxe a reconciliação e a paz. Queridos amigos, na esteira do beato João Paulo II e de Bento XVI, também eu, desde hoje, me ponho a caminho convosco. Já estamos perto da próxima etapa desta grande peregrinação da cruz. Olho com alegria para o próximo mês de julho, no Rio de Janeiro. Vinde, encontramo-nos naquela grande cidade do Brasil. Preparai-vos bem, sobretudo espiritualmente, nas vossas comunidades, para que o referido encontro seja um sinal de fé para o mundo inteiro. Os jovens devem dizer ao mundo: é bom seguir Jesus, é bom andar com Jesus, é boa a mensagem de Jesus, é bom sair de nós mesmos para levar Jesus às periferias do mundo e da existência. 3 palavras: alegria, cruz, jovens. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, que ela nos ensine a alegria do encontro com Cristo, o amor com que o devemos contemplar ao pé da cruz, o entusiasmo do coração jovem com que o devemos seguir nesta Semana Santa e por toda a nossa vida. Assim seja. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!